Uma entrevista concedida por um dirigente de clube me chamou a atenção. E não porque tenha dito coisas importantes, relevantes ou que a gente possa extrair como positivo, mas pelo desconhecimento a respeito de um assunto relevante que deveria ser algo, digamos assim, na ponta da língua de todo mundo que se envolve com futebol, especialmente aqueles que tentam ser gestores de futebol, o fair play financeiro. Vou falar sobre isso, explicar tudo direitinho e também vamos mostrar os times que mais jogadores contrataram nesse ano de 2025 entre os que participam da Série A do Campeonato Brasileiro e também, claro, aqueles que menos contrataram. Você vai ter uma surpresa aí. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio do SofaScore. E no SofaScore você encontra todos esses jogadores que os times brasileiros contrataram em 2025 e muitos outros. Só no banco de dados aqui do futebol do Brasil são cerca de 2.500 atletas. E um número imenso, incomensurável, contando os atletas do mundo inteiro. Só de futebol. Mas o SofaScore não é só futebol. Você pode acompanhar várias modalidades esportivas, também a Fórmula 1, por exemplo, no SofaScore com tempo real. No caso do futebol com mapa de calor, estatística, a trajetória dos jogadores, quando se machucou, quando voltou a jogar, enfim. É muita informação. O SofaScore é aquele parceiro que não pode deixar de te acompanhar no dia a dia. Com ele você sempre estará bem informado e terá condições de debater sobre futebol ou qualquer assunto ligado ao esporte com muito mais conteúdo. E você fica sempre sabendo quando sai gol, quando começa o jogo, quando termina o jogo, sai cartão vermelho, da equipe que você segue ou da competição que você quer acompanhar ou de um jogo específico. É só você escolher ali entre os favoritos e seguir aquele time, aquela competição ou uma partida em específico. Então faça o download do aplicativo SofaScore. O download você pode fazer acessando o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está aí na sua tela. O SofaScore é parceiro do youtube.com/Mauro César. Eu vi um trecho de uma entrevista do presidente do Confiança, time que foi derrotado agora na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste pelo Bahia, e já foi um grande feito o time sergipano alcançar a decisão, né? Justamente porque é uma equipe de investimento muito menor e está enfrentando nessa decisão um adversário que faz parte de um grupo, uma SAF, e que já é normalmente um clube maior do que o Confiança. O Bahia é maior que o Confiança, obviamente, e sendo parte integrante do grupo City, tem uma condição de investimento para ter jogadores muito melhores. A vitória foi até algo natural e o feito do Confiança chegando à final também tem que ser registrado e elogiado. Um grande feito porque muitos times do Nordeste que disputam a Copa do Nordeste têm condições econômicas muito superiores. Mas a declaração do presidente nessa entrevista, em que ele fala sobre fair play financeiro, é meio que até constrangedora, porque ele demonstra desconhecer o que é o fair play financeiro. Aí ele fala que tem que ter um fair play financeiro porque o Flamengo e o Palmeiras têm um poderio econômico muito grande. Gente, o fair play financeiro, pela enésima vez, ele não limita os investimentos, os gastos feitos por times que têm dinheiro. Ele limita os gastos de quem não tem dinheiro, porque você tem que gastar dentro daquilo que você pode. Ou seja, ganha X, gasta dentro daquilo, um percentual dentro daquilo, para que você possa honrar seus compromissos. O princípio básico é que você não decalote e você honre os compromissos assumidos, até para evitar, entre outras coisas, o desequilíbrio esportivo. Exemplo, quando o Cuiabá vende o Ranieri para o Corinthians e não recebe, aí o Cuiabá é rebaixado e o Corinthians, que passou um tempo até ameaçado de rebaixamento, dispara para brigar por uma vaga na Libertadores, você tem o quê? Um desequilíbrio esportivo. Uma equipe perdeu um jogador, não recebeu e foi punida ainda com rebaixamento. A outra usou o jogador, conseguiu subir e não pagou. Então o fair play financeiro existe, entre outras razões, para evitar esse tipo de situação. Então, se colocarem em prática o fair play financeiro no Brasil, o Flamengo e o Palmeiras terão sim um teto de gastos dentro daquilo que eles arrecadam. Mas eles arrecadam muito mais, então poderão gastar muito mais. Essa é a questão. O teto está no limite de cada um, na realidade de cada um. Aí ele aborda que na Inglaterra, novamente as pessoas iludidas achando que o modelo inglês é diferente, é melhor e tal. É melhor em vários aspectos, mas ele não cria essa distribuição, digamos assim, quase que por igual do dinheiro da Premier League. Não existe isso. E os times não vivem só do dinheiro da televisão, dos direitos de transmissão, melhor dizendo. Na Premier League, diz ele, não, lá o Arsenal briga, o outro é campeão, vários times disputam. Aí ele se refere à última década, os últimos 10 anos. Gente, nos últimos 10 anos, só 4 times foram campeões na Inglaterra. O Leicester, que foi sim a grande surpresa, mas
vai fazer já 10 anos no ano que vem, né? Essa temporada atual completa 10 anos. O Chelsea foi campeão uma vez, o Liverpool 2 vezes, a última delas na temporada mais recente, que terminou agora em maio, e o Manchester City ganhou 6 vezes, foram 4 campeões. No Brasil, nesse mesmo intervalo de tempo, 10 últimos campeonatos, foram 5 times campeões. O Corinthians ganhou 2 vezes, o Palmeiras ganhou 4 vezes, o Flamengo 2, o Atlético Mineiro 1 e o Botafogo 1. Então, 5 times. 2 cariocas, 2 paulistas e 1 mineiro. E 4 times apenas campeões lá na Inglaterra, na Premier League. Então, esse raciocínio está totalmente equivocado. Espero que o presidente do Confiança se informe melhor para não dar esse tipo de entrevista, né? Agora, ao invés de se combater quem se organiza, tem dinheiro e pode investir, tem que combater quem dá calote. Ele até fala sobre isso. Não cito o melhor exemplo, mas enfim, sem problemas. Porque ele cita uma situação imaginária, não uma situação real. Mas, convenhamos, os dirigentes, as pessoas ligadas ao futebol, os gestores em especial, precisam entender o que é o fair play financeiro, que está aí sendo, digamos assim, discutido na CBF para que ele possa entrar em prática. E uma coisa, gente, não acreditem nessa mentira de que em alguns lugares tem fair play financeiro que coloca teto de gastos e quem fatura muito. Não tem, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é mentira, fake news, isso é cascata, tá? O Flamengo e o Palmeiras estivessem em qualquer campeonato onde há fair play financeiro, eles poderiam sim gastar o que gastam, porque está dentro do que eles faturam, tá? É isso aí. O outro ponto que eu quero abordar nesse vídeo é a matéria muito boa dos amigos lá do site Meu Timão. O link você encontra no primeiro comentário fixado, né? Um abraço lá para o Rodrigo Vessone, companheiro do Meu Timão, que até me mostrou aqui, me alertou para essa reportagem, que mostra o número de jogadores contratados pelos times da Série A do Campeonato Brasileiro durante o ano de 2025. Aí você vê que o Sport, o último colocado, foi o que mais contratou. Times do Nordeste aparecem entre os que mais contrataram, muito natural. Essas equipes, em geral, elas jogam o Campeonato Estadual com um elenco, depois se reforçam para o Campeonato Brasileiro. O Mirassol contratou muito em quantidade, montou uma equipe competitiva, né, e faz um grande trabalho. O Santos, olha como contratou, né? O São Paulo já tem um número que não é desprezível, se você olhar para quem não ia contratar, não tem dinheiro, até que contratou razoavelmente. Você vê que o Palmeiras aparece muito longe do topo dos que mais jogadores contrataram, contratou muito em investimento, não em quantidade, em tese mais qualidade. E o Flamengo menos ainda, olha só, o Flamengo é o segundo que menos jogadores contratou desse ano. Só fica atrás na lista dos que menos contrataram, digamos assim, do Corinthians, que também por conta de transfer ban, né? O Corinthians tentaria contratar mais jogadores, isso é assumido pelo próprio clube aí, em declarações e tal, não fosse o transfer ban tomado por conta, agora o mais recente, por conta do não pagamento do Félix Torres. Está aí de novo o assunto é fair play financeiro. Se houvesse fair play financeiro, por não pagar esse jogador, citei o Ranieri, aí houve já a CNRD, que é um braço da CBF para poder fazer, digamos assim, buscar soluções para esses impasses, e buscou uma solução que eu achei muito injusta, parcelando por muito tempo os pagamentos ao Cuiabá, mas é esse transfer ban mais recente, aí vem da FIFA, porque é internacional, Santos Laguna do México protestando contra o não pagamento do Félix Torres. E o Corinthians, com isso, acabou tomando o transfer ban, não pode contratar, né? Conseguiu contratar o Vitinho e horas depois já sabia, tomaria e tomou o transfer ban. Para quem não sabe, o transfer ban é uma punição da FIFA que impede o clube durante um determinado período de fazer com novas contratações por não ter honrado os seus compromissos, não pagando por jogadores que contratou anteriormente. Então você vê que é uma tabela bem interessante que mostra também que Flamengo e Palmeiras trabalharam na qualidade e não na quantidade. Jogadores mais caros, jogadores em tese muito bons, né, e que elevam o nível dos seus elencos. Então é isso, gente, é importante entender como funciona e o caminho, cada um à sua maneira, tem que buscar a sua solução. Se organizar, reduzir a dívida, especialmente a dívida bancária, os juros são altíssimos, dívidas de curto prazo, e aí você tem que cortar na carne. Não dá para ter time caro e forte e pagar dívidas, são duas coisas incompatíveis. Pedir o apoio do torcedor, buscar novas receitas, mostrar no mercado que agora o clube é sério, que o clube vai ser bom pagador, que o clube vai honrar seus compromissos, tudo isso é fundamental para que possa um clube se recuperar e crescer. E no caso de times de menor peso, de centros econômicos não tão poderosos, buscar mais do que nunca uma organização inspirada naquilo que o Fortaleza fez há algum tempo, né? Eu já citei aqui no vídeo recente, um time de São Paulo, um time grande de São Paulo não consegue se recuperar, sendo que o PIB, que é o Produto Interno Bruto,
né, que é a soma de todas as riquezas do país, concentra 31% aproximadamente em São Paulo, ou seja, quase um terço da riqueza do país está em São Paulo. 27 estados e um deles concentra quase um terço, 31%. E você pega o Ceará, o estado onde está situado o Fortaleza, obviamente, 2% aproximadamente. Então a caminhada de um time desses, como o Fortaleza, é muito mais difícil, mas ele conseguiu. Se o Fortaleza conseguiu, por que o Confiança e outros não podem também crescer, né? Sendo clube associativo, sendo SAF, uma SAF séria, com pessoas corretas à frente, por que não? Existem caminhos, mas o importante é entender também que o fair play financeiro não virá para punir quem age, digamos assim, corretamente, pagando em dia, trabalhando para crescer com organização, com responsabilidade. Ele virá, se por acaso acontecer, aqui no futebol brasileiro, para organizar a casa e aí punir quem não honra os seus compromissos. E esse vídeo tem o apoio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link do primeiro comentário fixado no QR Code que você pode visualizar aí na tela. O SofaScore é nosso parceiro, é o melhor aplicativo que há, não deixe de fazer o download. É isso, pessoal, então vamos em frente. Em breve voltaremos aqui com mais vídeos e lives no canal. Faça inscrição no youtube.com/MauroCesar. Valeu e saudações.